Olá, eu sou Marisa Itamaoki, novamente com vocês com Made Japan. Made Japan é um programa eclético, saboroso e diferente. Venha conferir com a gente. Nós estamos no mês de junho, que é comemorado o mês do meio ambiente. E no dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E lógico, a EcoTV tem que lembrar desse assunto, desse dia, pois nós somos muito desenvolvidos com essa causa. E nada melhor para falar sobre esse dia, nós estamos aqui com uma pessoa que representa muito, que é o Sidney Faria. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, Marise, é um prazer estar aqui, a todos os telespectadores. Por quê? Sidney Faria é presidente fundador, né, Sidney? Isso. Do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Ecológico e de Assistência Social, IBDE do Brasil Meio Ambiente. Certo. E nada melhor, porque eu sei quantos anos já que foi fundado, Sidney? Olha, desde 2005. Eu milito na área ambiental desde 88, né? Mas o IBDE, por sua vez, foi fundado em fevereiro de 2005. Então, 6 anos já de... Já uma trajetória. Já uma trajetória, né? E quando, assim, estava já... Porque agora, hoje em dia, é enfatizado muito esse problema com o meio ambiente, com essa preocupação ambiental, tudo, sim, né? Sim. Mas em 2005 estava surgindo e você acreditando nisso, né? Que o bem da realidade, a preocupação ambiental, já podemos dizer que nós temos que ter esta preocupação já desde quando nascemos, né? Então, por quê? Porque nós fazemos parte do meio ambiente, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, se fortaleceu muito mais depois do Rio Eco 92, né, que teve aquele encontro dos 179 países no Rio de Janeiro, e ativamente mesmo foi a partir mesmo de 2000, meados de 2000, que a preocupação percebeu que era bem necessário mesmo, né, Marisa? Certo. Bem, antes de nós enveredarmos por esse assunto, sim, que é vasto, tem muitos itens, vamos saber sobre o Sidney Faria. Conte da sua vida, Sidney. Bom, eu sou suspeito para falar de mim mesmo, né? Mas até nada melhor que você. Mas nada do que eu ou a minha mãe, né? Certo. Mas eu resido em Mauá desde 1969 a 70, né? Ou seja, 42 longos anos que moro em Mauá. E logo quando mudamos para Mauá, eu era ainda bem garotinho, morei numa área de 29.800 metros quadrados de área verde. Que maravilha! Era uma chácara, né? Era uma chácara o qual ela passou a ser depois um clube desportivo dos funcionários da então Petróleo União, né? Hoje Petrobras, que meu pai trabalhava lá, né? Aposentou Aliás, lá. A Recap, né? A Recap, que seria... Refinaria de Capuava. Refinaria de Capuava. Então, já residindo nesta beleza natural, né? Que nós tínhamos lá algumas nascentes, tínhamos uma biodiversidade fantástica, eu fui praticamente crescendo com esta conscientização de que algo nós tínhamos que manter, fazer como manter, ou seja, ações preventivas. E desde então, o Sidney aqui começou a gostar desta área ambiental, desde então, né? E o que falar de mim? Sou um simples cidadão, né? Pagador das minhas obrigações como qualquer outro. Porém, estudei, terminei o ensino médio, aí prestei para direito, né? Prestei para direito, só que devido às demandas de ficar viajando muito, não consegui ficar mantendo a faculdade. Então, eu terminei estudando por minha conta mesmo, fiquei autodidata em direito ambiental. Mesmo porque, na ocasião também, ainda não tinha essa matéria. Nem existia um código específico, exatamente, né? Não existia uma matéria específica nisso, né? Então, através de pesquisa também não tinha internet. Hoje, muitas informações, É né? muito fácil, né? Hoje é até mais fácil, mas naquela ocasião eu não tinha onde pesquisar nem nada. Tinha que ir em bibliotecas a não ser, exatamente, bibliotecas, né? Pedir para parentes que moravam na ocasião moravam no exterior, saber se tinham algumas matérias pertinentes, que lá na Alemanha, por exemplo, já há anos eles têm essa preocupação ambiental, né?
Certo. Na Europa como um todo também, né? Agora, aqui no Brasil, como era novidade, então eu comecei a fazer essas pesquisas, terminei sendo um autodidata nesta matéria, né? E fui casado, né? Hoje tenho 2 filhas. Uma, inclusive, no Dia dos Namorados agora completa 15 anos, né? Mando um beijão para a Gabriele, né? E a Giovana no dia 27. São 2 meninas que já têm essa preocupação ambiental, inclusive, né? Você procurou passar essa, Sim, sim, porque é aquele essa negócio. filosofia, né? Que é Essa muito importante. é o que eu falo. O que está faltando hoje em dia é apregoarmos o quê? A conscientização ecológica de forma preventiva. Não adianta eu, com 47 anos hoje, sabe, querer mudar a cabeça de outros que têm 47 anos. E é tão bonito, porque eu percebo já o meu neto volta e meia falar, vovó, cuidado, a água do planeta. Porque assim, na escola já coloca, você tem que tomar cuidado, senão a água do planeta acaba, Sim, né? sim. Olha o lixo aqui. Então, assim, é muito importante. Eu já vejo que na escola eles já estão passando, né? Isso Sim, daí. ainda bem superficialmente, né? Mesmo porque ainda não está tendo aquele, infelizmente, ainda não está tendo O aquele. respaldo, né? Exatamente, o respaldo dos próprios governantes para que dê maiores incentivos até aos pedagogos, né, a apresentarem um programa mesmo, estabelecerem uns programas de educação ambiental nas escolas, né? Em que eles possam praticar isso daí, não Sim, só na sim. teoria, né? É que não basta ser o meio ambiente, lidar com o meio ambiente, Marisa. É muito complexo a coisa, né? Não é só Você teoria, está, né? não é só teoria, você tem que vivenciar aquilo e estabelecer comprometimento seu mesmo, pessoal, interpessoal, de você ter a consciência de economizar no banho, no próprio banho. Sabe, você lavar o carro, você utilizar balde do que usar mangueira. Então, quer dizer, você tem que vivenciar aquilo. Não apenas teoricamente você sabe, tudo bem, vamos lá supor, eu vou gastar 500 litros de água para lavar meu carro. Ué, mas peraí, você sabe teoricamente, só que aí você sabe que isso daí vai gastar 500 litros, equivale a uma caixa d'água praticamente básica. Então, quer dizer, só que aí na hora que você vai na prática, aí você usa a mangueira, mesmo sabendo que vai gastar 500 litros. Peraí, não, então tem que ter o quê? Conscientização. Temos que ter implementar realmente um projeto de educação ambiental, tá? Nas comunidades, principalmente, e as pessoas terem essa sensibilidade de que, economizando, consequentemente, a consequência disso vai ser mais dinheiro no bolso, melhor qualidade de vida e para as futuras gerações. Isso é o que nós pregamos hoje em dia, é exatamente preparar essas futuras gerações para uma educação ambiental de uma forma mais sustentável, utilizar nossos recursos naturais de forma mais sustentável, para que não acabe lá na frente. Tá? E para que dê tempo da própria natureza se restabelecer. E é isso que hoje não está acontecendo. Hoje você está vendo essas catástrofes que estão ocorrendo, é proveniente do homem, é o bicho, o homem que tá ocorrendo esses danos ambientais. Por quê? Porque não dá tempo da própria Da natureza natureza se refazer, se né? refazer. Não adianta, é que nem uma lagartixa. Você cortou o Cortou o rabo da rabo dela, lagartixa, né? ela tem aquele período para ela restabelecer. Certo. Esse é um exemplo até hipotético, tal, lógico, mas ela tem aquele período. Então não adianta você, antes deste período, você já pegar e cortar de novo, Que não sabe? vai. Então, quer dizer, nunca vai crescer o rabo da lagartixa, coitado. Então é a mesma coisa a natureza, né? E aí, com isso você em 2000, você casou, separou, Sim, sim, e aí você em 2005 fundou Fundei o o IBDE porque eu IBDE. sentia necessidade No de ABC foi um dos pioneiros. um dos pioneiros, né? Certo. Mesmo porque eu já defendia essa tese antes, porém não tinha um respaldo, um reconhecimento jurídico, vamos dizer assim, de representar uma massa da população de que também tinha a mesma consciência. E seja o que for, tem que ter essa ser reconhecido, né? Com tudo certo, né?
a necessidade de se criar o instituto, né? Exatamente, porque tem os INGs, né? Porque até então estava sendo o ING. O ING nada mais é, né, do que o indivíduo não governamental, né? Ah, é o ING? É, o ING, o indivíduo não governamental, né? Que é aquele que, né, muita... Tem as ONGs e os ING. A gente costuma... E eu era simplesmente um ING, que eu defendia uma tese e aplicava essa tese, porém, ninguém reconhecia porque, Porque peraí, você... tá, como é é o que... fulano, quem é o fulano? Ah, né? o Sidney, legal, é um louco, é um O Sidney lunático. é da onde, né? Entendeu? Representa o quê? Sabe? Realmente. Então, quer dizer, aí é que tá o negócio. Aí eu senti a necessidade do quê? Eu falei, poxa vida, o negócio é tão abrangente e é tão preocupante que uma andorinha não faz verão. Quem é que vai agregar com a pessoa do Sidney e com a instituição que o Sidney representa? Que aí sim, vamos agregar esses outros atores, tá? Que a gente chama dos atores ambientais, que é onde que a união faz a força. Então, e outra, é aquele negócio, né? Aquele que praticamente ele é onde que expande toda o boca a boca, né? A propaganda boca a boca, vamos dizer assim, né? E os formadores de opiniões também. Então, só o Sidney, tudo bem, eu posso atingir até 100 pessoas, 200 pessoas no meu hall de conhecimento interpessoal, tá? Mas, espera aí, será que isso é o suficiente para resolvermos uma demanda regionalizada que nem a nossa região do ABC? Então, vamos agregar Então, vamos forças, agregar né? forças. Então, aonde que o IBDE do Brasil Meio Ambiente, tá? Assim, doravante denominado dessa forma, que ficaria de uma forma mais simplória, né? De se chamar, é onde que uniu essas forças para um bem comum, só que de forma coletiva, né? E na sua opinião, Sidney, na sua visão, que você tem bastante experiência, tem uma visão sobre esse assunto, o que nós temos a comemorar nesse Dia Mundial do Ambiente? Nesse dia, nesse mês, aliás, Nesse né? mês, né? Porque no dia 5 foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? O que O nós temos a Brasil, comemorar no Brasil? vamos falar de forma Certo. até a nível Brasil. Olha, Marise, nós até que temos que comemorar e muito, tá? Dentro de certas limitações, nós temos até que comemorar e muito. Porque, ó, Sidney, o que a gente, talvez, no exterior e na visão de muitas pessoas, quando fala meio ambiente, aí já lembra da floresta amazônica, não é isso? Daí, da camada do ozônio. Sim, Mas, na realidade, são muitas ações, né? Então, não está centralizada só nisso, né? só Não nisso. é só Mas, assim, imediatamente se lembra nisso, né? Sim. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, com essa modernidade, muita coisa é feita, né? Que pode destruir e que você pode preservar a natureza, né? Sim. A destruição é constante, né? A cada segundo está sendo derrubada uma árvore. O bem da realidade é esse, já está neste patamar. Agora, o reflorestamento está sendo feito? A gente só ouve dizer que tem reflorestamento de eucalipto, né? Mas... Que é o quê? Para destruir e depois fazer papel. então né? quer dizer, Só isso que a celulose gente e ouve tudo, dizer, então né? quer dizer, só isso? Peraí, é muito mais abrangente. A biodiversidade brasileira é das maiores do mundo. Para ter uma ideia, existe mais de 1.800.000 espécies, entre vegetações, né, a parte arbóreas, a biodiversidade no modo geral, a fauna, a flora. E se bobear, já aconteceu com certas espécimes nossas, outro país vem e ainda tomar conta, né? Exatamente. Patentear, não é? Como já aconteceu. Como já Em aconteceu, algumas né? ervas medicinais, por exemplo, já foram reconhecidas no exterior e era do E Brasil. veio tirado Era do Brasil, né? foi tirado do Brasil. Inclusive na região de Alto Xingu, que eu já estive na ocasião por lá, já estive no Pantanal Mato Grossense também, já estive viajando por esse país e percebi que a biodiversidade brasileira é das melhores, as mais Riquíssima, né? fantásticas. E para ter uma ideia, Marise, a coisa é mais abrangente ainda para que consigamos, para que até o próprio Ministério do Meio Ambiente, acredito eu, que para catalogar a todas, eu acho que eles iriam ter que ter pelo menos mais de 1.000 anos para conseguir catalogar
toda a biodiversidade brasileira. De tão rica e vasta De que é. tão rica e vasta que é. São mais de 1.800.000 já presencial mesmo, que todo mundo, que uma grande maioria conhece. Agora imagina Fora as que tem que ser as que descobertas, têm né? que ser exploradas ainda, né? Seja medicinais, né? Tanto é que tem algumas ervas medicinais que estão sendo descobertas agora. Nessa região, inclusive na região lá do Pará, principalmente, né? Para ter uma ideia, o babaçu é uma coisa que é bem explorada ali na região do Maranhão, né? Que é tirado óleo, tal. Então, muitas coisas ainda estão por vir. E como fazer isso? Através de uma coisa tão simples, até. Educação. Tudo, né? Tudo é simplificado num fator: educação e conscientização, né? Que a conscientização já é consequência da própria educação e da própria cultura. Então, nós temos que mudar realmente esta cultura brasileira, no sentido de que dá para a gente fazer, sim, mas cada um fazendo a sua parte. É agir localmente e pensando globalmente. Né? Um dos princípios primordiais até da própria Agenda 21, que foi discutido no Rio Eco 92. Né? E agregar esses atores, né? Tanto da área da sociedade civil como um todo, tanto a organizada como até alguns INGs, vamos dizer assim, né? Porque existem muitas pessoas que têm a consciência, mas como fazer? É isso que está faltando. Como é que nós vamos fazer? Como vamos implementar um projeto de socialização, né? Primeiro, e de educação nessa parte social? Aliás, deixa eu colocar isso daqui, antes que eu esqueça, porque certamente muita gente vai estar assistindo e vai querer até te ajudar, ou então dar alguma ideia. Passa o seu telefone de contato, o e-mail, alguma coisa, para as pessoas te contatarem, para vir agregar isso daí. Sim. Né? O IBDE do Brasil, Meio Ambiente, está localizado em Mauá, o seu endereço jurídico, porém, ele é, como diz até o próprio título, IBDE do Brasil, ele pode desenvolver os trabalhos socioambientais em todo o território nacional. E acessar o blog, nós temos um blog, www.ibdeambiental.zip.net, e o e-mail é IBDE do Brasil, traço, o hífen mesmo, tá? Não é underline não, é hífen, IBDE do Brasil, hífen, meioambiente@r7.com, e também tem o ambiente.ibde do Brasil, tudo junto, @gmail.com. E os telefones 4513-7145 e o 73740742. Legal. Então, quem quiser participar, engajar, né, nessa luta, procure o Sidney. Né? Nós vamos dar um intervalinho e acessem o quê? ecotv.tv.br para nos acompanhar. Nós temos também Orkut, Facebook, e também agradecer ao nosso apoiador cultural, que é a Faculdade de Mauá, e também o Instituto Viver Bem. Não posso esquecer da Bru Internet, não, que fez meu cabelo. Não saiam daí, daqui a pouco a gente está falando novamente sobre meio ambiente. Aos poucos, o Brasil vai se iluminando de rosa. Em pé, em frente ao espelho, observe o bico dos seios, a superfície e o contorno das mamas. Levante os braços. Observe se há alterações no contorno e superfície das mamas. Deitada, apalpe a mama esquerda com leves movimentos circulares. Repita o mesmo movimento na outra mama. Outubro Rosa, para lembrar do diagnóstico precoce do câncer de mama. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor?
Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Estamos de volta no segundo bloco com Sidney Faria, que é do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Ecológico. Sidney, a gente tem tanta coisa para falar que realmente meio ambiente é muito, muito vasto, né? Assim, conte para a gente o que o Instituto já fez ao longo desses 6 anos, né? Eu sei que uma época você até falou para mim, como dona de casa, como presido também uma ONG, que tem várias donas de casa, sobre o que? O recolhimento de óleo que vocês estavam fazendo, Sim, né? isso. Porque muita gente, Marisa, muita gente deturpa um pouco a questão do reaproveitamento de resíduos, tá? O óleo, por exemplo, muita gente faz sabão, Certo. né? Agora, se for analisar direitinho, o sabão vai utilizar o quê? Soda cáustica. Soda cáustica, né? Né? Então, é um contaminante também. E ainda prejudica as mãos. As mãos, Então, né? nem tudo, desculpe até as senhorinhas que costumam, vêm da roça e costumam fazer, né? Porque isso aí faz muitos anos que vem desenvolve esse tipo de atividade, né? Porque no final aqui, a soda cáustica que vai para o esgoto acaba Sim, contaminando os contaminando rios, o né? solo, né? Os rios e o nosso lençol freático, consequentemente. Então, o que que acontece? O IBDE desenvolveu um trabalho em parceria com até outras entidades de coletar esses óleos, tá? E mandar para a indústria do biodiesel. Tá? Então, ela passa a ser um combustível alternativo. Então, já não vai, os poluentes, os contaminantes já não é que nem a utilização do sabão. Tá? Fora isso, os trabalhos que nós temos desenvolvidos também na parte social, porque o IBDE, inclusive, é de assistência social. A gente gera renda e trabalho e renda para comunidades carentes na parte de educação ambiental. Nós temos desenvolvido, por exemplo, as ecobolachas. As ecobolachas, para ter uma ideia, é de um material inerte. Sabe aquelas bolachinhas de tulipa, para apoio de tulipa de cerveja, certo. de chopp, né? Que geralmente Parece utiliza um nos feltro, barzinhos. né? Parece um feltro. Mas esse aqui é um material que ia ser descartado no meio ambiente de indústrias alimentícias, que faz aquele filtro para indústrias alimentícias. Então, esse resíduo era descartado antigamente no meio ambiente. Jogado e não sei Jogado. quanto tempo Era para para se decompor. se decompor, Né? né? O que nós fizemos? Pegamos este material, moemos, trituramos, fizemos um trabalho nele, virou uma manta de novo, fizemos a máquina de corte, né, na medida da tulipa de chopp, e vendemos essas tulipinhas, esses protetores, essas bases, que nós denominamos de ecobolachas, nos barzinhos, restaurantes, que inclusive E olha que realmente é muito- aceita, ela absorve o líquido na sua absorve totalidade. bem melhor do que tá? o... Tem, inclusive para vocês, mulheres principalmente, serve para limpeza de pele, para ter uma ideia, para tirar maquiagem, para colocar, né, aquele pó compacto, né? Nós homens bom, hoje eu mesmo gosto também de me cuidar, né? E utilizo as ecobolachas também para isso, tá? Para passar um creme hidratante. Então, quer dizer, ele absorve na sua totalidade, não gera fungos E nem essa bactérias. renda é E revertida essa para renda é os revertida trabalhadores, para né? as comunidades carentes. Então, quer dizer, é um trabalho socioambiental que a gente desenvolve. Este é um deles, tá? Nós estamos agora com o projeto que estamos desenvolvendo, já está pronto, o projeto do Ecomobile. O que seria o Ecomobile? Levar exatamente a educação ambiental ao alcance de todos.
de forma lúdica. Não adianta a gente falar tecnicamente sobre as resoluções CONAMAs, a legislação ambiental. Não adianta, a população como um todo não vai entender a parte técnica da coisa. Não adianta nós falarmos da parte técnica biológica para as pessoas, mas sim de uma forma mais suave para que eles entendam. Por exemplo, dentro da sua casa, aquele material, o potinho do leite, por exemplo, longa-vida. O que é que pode ser feito com aquele leite longa-vida, aquele material, aquela caixinha? Pode fazer presentes, por exemplo, embalagem para presentes, dá para se fazer, reaproveitando aquele material. Então, quer dizer, não vai ser descartado no meio ambiente. Como você economizar na sua própria casa a luz, a água, né? Então, quer dizer, tem formas de se fazer. São várias dicas mas que você vai várias passando. dicas que serão através de cartilhas, né? Cartilhas que a gente está desenvolvendo também. Essas serão os modelos de cartilhas. Através do quê? De um trailer. Então, para isso, eu até chamo a atenção, se você me permite, das empresas que queiram, inclusive, investir neste projeto Ecomobile. Não, tem mais aqui. Por quê? Porque divulgar, nós vamos né? atingir, nós temos números que dá para atingir através de um trailer, ó. Nós temos aqui todo o projeto, tá? Serão 26 lugares, então dá para fazer a cada hora 2 sessões de 10 a 15 minutos para não ficar cansativo, para a população, de forma graciosa a população. Vamos atingir, numa média de 5 dias, 12.500 pessoas. Em 15 dias. Então, olha que veículo de então, quer dizer, divulgação, um veículo né? de divulgação da sua empresa e outro em todo o território nacional. Então, é um trailer, então qualquer carro pode, sabe? A ideia inicial era de fazer com o ônibus, mas se quebrar o ônibus ia parar o projeto? Não. Então, está aqui, ó. Então, esse já era o carro que nós utilizávamos. Agora, aqui está o Ecomobile Trailer, que seria essa forma lúdica de se apresentar. Sem contar que à noite ainda, isso seria num horário diurno. À noite, na parte socioambiental, nós ainda utilizaríamos o próprio Ecomobile para quê? Para servir agasalhos, sopa para aquelas pessoinhas que estão na rua. Estão jogadas na rua e tudo, não tem o alimento, e nessa época de frio, então ainda faríamos esse trabalho social. Trabalho social, né? Junto com outras entidades de cada município. Então isso é importante. Registramos esse projeto, hoje nós já podemos até apresentar o projeto, porque agora, graças a Deus, já tivemos condições de registrá-lo. Tá? E agora só o que falta é o quê? A empresa que quiser realmente divulgar a sua empresa, a sua parte social e cultural, inclusive, com os respectivos incentivos pertinentes, tá? Então, procure-nos. Procure-nos, que é um veículo de divulgação. Você estará fazendo com que a sua comunidade local esteja vendo a sua empresa com outros olhos, né? Muitas empresas são poluidoras, né? Porém, o que é que elas estão fazendo para que mitigue que tenha esta contrapartida, entendeu? Então, é basicamente nesse sentido que tem o Ecomobile. É um veículo de educação ambiental e outra, vai estar favorecendo o maior número de pessoas que não tem hoje. Tem muita gente ainda, apesar da época da informática, tem muita gente que não tem acessibilidade à internet. E outra, sem contar aquelas crianças que hoje terminam ficando na ociosidade, terminam se entregando para o tráfico, porque não tem aquilo como fazer, gerar uma renda para a sua família. Este é um veículo fantástico para isso, para mitigar essa situação, né? Então, por isso que a gente costuma dizer, meio ambiente é muito abrangente, Marice. É muita coisa para ser feito. Realmente. Só que não adianta nós pensarmos apenas, só para concluir, não adianta nós pensarmos na Amazônia e o fundo de casa nós estamos queimando pneu. Não, nós temos que agir localmente e pensar globalmente. Para, com certeza, aí sim, termos efetivamente o desenvolvimento que todo mundo fala, sustentável. Né? Sidney, eu só posso agradecer a sua presença, que realmente a gente não podia deixar em branco esse mês tão importante, né, que estamos comemorando. Realmente tem muito ainda para se falar,
Você virá com certeza outras vezes, né? Estou à disposição, colocamos foi o muito IBDE à interessante, disposição. né? E Made in Japan está despedindo de vocês. Acompanhe a gente através do Orkut, Facebook, por ecotv.tv.br. E um beijo para todos vocês.